Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Father, we just give you praise Pai, nós te louvamos right now agora with our lips, com os lábios, with our hearts, com os nossos corações, with all of our minds, our soul, and our strength. com toda a nossa força, nossa In the name of mente, Jesus, em o nome de Jesus. Lord, we pray Senhor, nós oramos that there would be an open heaven, que haja o céu aberto, God, that the Spirit would be present in our midst, que o teu Espírito seja presente em nosso meio, even more than He already is. ainda mais do que ele já está. In Jesus' name, Em o nome de Jesus. glorify the Father Glorifica o Pai and the Son e o Filho by your work, Holy Spirit. pela tua obra, Espírito Santo. Let there be miracles, Que hajam milagres, signs, sinais and wonders this morning e maravilhas nesta manhã. as we worship you, À medida que nós te as louvamos, we've gathered together expecting à medida que nós nos reunimos aqui And com believing. expectativa e crendo on your name, no teu nome, in your authority, em tua autoridade and in the power of your word, e no poder da tua palavra, and the power of your anointing. poder da tua unção. Father, I pray that for our team Pai, eu oro pela nossa equipe and for that everyone here e por todos que estão aqui também, who has not yet moved strongly in the words of knowledge, que ainda não se moveram de forma poderosa em palavras de conhecimento. that not only would this morning be teaching, Que nesta manhã não seja somente um ensino, not just information, não somente informação, but an impartation. mas também uma transferência espiritual In the name of Jesus. de unção, em o nome de Jesus. Amen. Amém? Amen. Amém. It's an honor to be here with you. É uma honra estar aqui com vocês. Thank you, Pastor, Muito obrigado, pastor, and your incredible team for hosting us. e toda a equipe também que é incrível nos recebendo. Myself, A mim, Carter, o Carter, Dr. Clark, o Dr. Clark and our entire team with Global Awakening e toda a nossa equipe da Global. feel like family. Nós nos sentimos aqui como parte da família de vocês. We're thankful to continue seeing Nós somos gratos em continuarmos a ver everything that God's going to do. tudo que Deus ainda vai fazer. For the sake of time Por causa do tempo, this morning, nesta manhã, so that we have plenty of time for the laying on of hands, para que nós tenhamos também bastante tempo na imposição de mãos, for activation and ministry, para ativação e ministério. I only have about 40 minutes to teach. Eu tenho somente 40 minutos para ensinar. So I'm going to talk pretty fast. Então eu vou falar um tanto rapidamente. Is that okay? Tudo bem para vocês? There's two passages of scripture Existem duas passagens das Escrituras that I want you to turn to. que eu quero que vocês abram. Those will be our primary references for this teaching. Essas serão então as nossas informações que nós queremos, são primordiais para vocês. Other things I'll probably just quote to you. You don't have to try and turn there. Outras eu vou só citar, vocês não precisam abrir suas Bíblias. The first is the book of Romans, O primeiro está em Romanos, chapter 10, verse 17. capítulo 10, versículo 17. And as you're turning there, you can also be ready to go to 2 Corinthians 1:20. E à medida que vocês abrem aí também, vocês podem depois já estar separando 2 Coríntios 1:20. Just before we read this verse Antes de lermos este versículo, in Romans, aqui em Romanos, I want to take a moment eu quero separar um momentinho and expound a bit on what Carter was saying earlier. e expandir um pouquinho naquilo que o Carter também nos ensinou anteriormente. Because he was pointing out to us Porque ele estava indicando para a gente one of the most important revelations quais são as revelações mais importantes that you and I have in the New Testament. que vocês e eu temos no Novo Testamento. It's that we are called, Que nós somos chamados, every single one of us, cada um de nós, to be ambassadors para sermos embaixadores of the kingdom of God. do reino de Deus. That means Isto quer dizer that whether you realize it or not, que seja você consciente disso ou não, regardless of whether you ever hold a microphone in your hand, a despeito de se você já segurou o microfone em suas mãos, whether you ever stand on a platform and deliver a sermon, se você já esteve aqui em cima alguma vez e Every one of pregou, us, every one of us. todos nós are full-time ministers Nós somos ministros de tempo of the integral gospel, do evangelho, of restoration, de restauração, of de reconciliation, reconciliação, and we're partnering with God e nós estamos sendo parceiros com Deus to reach the lost, para alcançarmos os perdidos,
the dying and the broken, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão quebrantados, with salvation, com salvação, healing, com cura and everything e tudo mais that is a part of the bread of the kingdom. que faz parte do pão do céu, do reino. That's amazing. Isso é impressionante. And one of the reasons E uma das razões why we emphasize equipping you porque nós enfatizamos o equipar vocês is because of the fact that God is looking for an army. é por causa do fato de que Deus está procurando por um exército. Brian Starley O Brian Starley cannot be an army by himself. não pode ser um exército sozinho. Randy Clark O Randy Clark can't be an army. não pode ser um exército. But if we have a company of people Mas se nós tivermos então um grupo de pessoas who know their identity, que conhecem a própria identidade realize their calling, e também estão cientes do chamado and who receive the anointing e que recebem também a unção and learn the ways of the anointing, e aprendem também os caminhos da learn unção, how to hear the voice of the Father aprendem a ouvir a voz do Pai and move in the gifts of the Holy e Spirit, se mover nos dons do Espírito, then we have an army. então temos um exército. And this is one of the reasons E esta é uma das razões why the Holy Spirit porque o Espírito Santo is so necessary é tão necessário for you and I. para vocês e para mim. This is why É por isso all of us que todos nós praying for the sick, oramos pelos doentes, moving in this 5-step model, nós nos movemos nesse modelo de 5 passos de oração, which is not even so much a model que não é nem necessariamente um modelo, as it is learning how to simply partner with the Lord. enquanto nós realmente estamos simplesmente aprendendo a sermos parceiros com Deus. How to be moving in the supernatural Como estamos nos movendo no sobrenatural, naturally. naturalmente, Being ourselves sendo nós mesmos and recognizing that as we do this, e reconhecendo que à medida que fazemos isso, our job o nosso trabalho is to simply be giving God availability. é simplesmente dando a disponibilidade para Deus, And when we do that, porque assim fazendo, He grants His divine ability. Ele então dá a habilidade divina dele. But when we go all the way back to the book of Genesis, Quando nós voltamos então lá para Gênesis, we see that God nós vemos que Deus, made man in His image Ele fez o homem, o ser humano, segundo a sua imagem and in His likeness. e também segundo a sua semelhança. And in doing so, E fazendo assim, He created a people Ele criou um povo that were naturally prophetic. que era naturalmente profético. He breathed Ele soprou the Ruach, o Ruach, which means spirit and breath, que quer dizer espírito e sopro, into us, em nós, into Adam. dentro de Adão. And we heard the voice of our Father, E nós ouvimos a voz do nosso Pai, and He had a people who could commune with Him. e Ele tinha então um povo com quem Ele podia se comunicar. As a result of the fall, Como resultado da queda, this is lost. isto foi perdido. And then we move through the entirety of the Old Covenant, Então nós nos movemos por todo o Velho Testamento. and we see the power of the Spirit E nós vemos o poder do Espírito resting only on a select few. estando sobre somente algumas pessoas seletas. The prophets like Elijah, Os profetas como Elias, Samuel, Samuel, judges like Samson, juízes como Sansão, Deborah, Débora. moving through Exodus, Então, se mudando para Êxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números, Deuteronomy, Deuteronômio, Joshua, Josué, Judges, Juízes, Ruth, Ruth, on and on and on, assim por diante, until the death of Malachi. até a morte de Malaquias. And then the church enters into a period Então a igreja entra num período of 400 years of silence de 400 anos de silêncio, from the realm of the prophetic. de onde era então ali o reino dos profetas. But then John the Baptist Mas aí então João Batista, rises ele é levantado onto the scene. na cena. He's called Ele é chamado the greatest prophet o maior dos profetas, under the Old Covenant. debaixo do Antigo Testamento. And John begins to E preach João começa a pregar and prophesy about one coming after him. e profetizar a respeito daquele que viria após ele. He's saying to his followers, Ele estava dizendo aos seus seguidores: listen, ouçam, as powerful as the things I'm doing may be, tão poderosa quanto as coisas podem ser que eu esteja fazendo, as great as the truths that I'm giving you may be, tão grandes quanto possam ser as verdades que eu estou falando para vocês, I can only baptize in water. eu só posso batizá-los em água.
But one is coming, Mas aquele que está por vir, a Messiah, o Messias, I'm not even worthy to undo his sandals. eu não sou capaz nem de desatar as correias da sua parca. He will baptize you Ele batizará vocês with the Holy com o Spirit Espírito Santo and with fire. e com fogo. Fogo. Fire! And then we have Jesus, Aí então temos Jesus, who steps onto the scene. que então entra na cena. His cousin, O seu primo, John the Baptist. João Batista. Thank God for Spirit-filled Baptists. Obrigado, nós agradecemos a Deus também pelos batistas cheios do Espírito. He baptizes Jesus. Ele então, João Batista, batiza a Jesus. The Spirit descends on him. O Espírito então desce sobre ele The Father's voice e a voz do Pai affirms him o afirma as his son, como seu filho, in whom he's well pleased. em quem ele se agrada. And then we see Jesus Aí então vemos Jesus beginning to do, começando a fazer, through the power of the Holy Spirit, através do poder do Espírito Santo, all of the miracles todos os milagres, and the signs and the wonders sinais e maravilhas, that John spoke about him. dos quais João havia falado sobre ele. He's fulfilling Ele estava ali cumprindo the messianic prophecies. as profecias a respeito do Messias. He's binding the brokenhearted, Ele estava ali então arrumando os corações dos quebrantados, driving out demons, expulsando demônios, raising the dead, ressuscitando os mortos enacting the kingdom of God. e também agindo segundo o reino de Deus. And when we arrive into John's gospel, E quando nós chegamos então no Evangelho segundo João, beginning in chapter 14, começando ali no capítulo 14, we have what is theologically nós temos o que teologicamente known as the farewell discourse. falando é o discurso de despedida. It's called this É chamado assim because this is what Jesus porque foi o que Jesus chooses to give his disciples escolheu dar aos seus discípulos the night before his crucifixion, na noite antes da sua crucificação, immediately after his last supper with them. imediatamente logo depois da sua última ceia com eles. Now, Agora, how many of you think quantos de vocês acham the last thing that Jesus chooses to tell them que a última coisa que Jesus escolheu dizer a eles before he's taken away to the cross antes dele ser levado à cruz is important? pode ser uma coisa importante? Jesus Jesus emphasizes many things, enfatiza muitas coisas, but among the primary mas entre as primordiais is their need for the Holy Spirit. é a necessidade deles pelo Espírito Santo, To know him, conhecendo-o, to hear him, ouvindo-o and out of that intimacy, e dessa intimidade com to ele, obey him. obedecê-lo. He's showing us Ele está nos the mostrando relationship o relacionamento of these truths. dessas verdades. The Spirit O Espírito, will be sent, ele seria enviado, he'll testify of Christ, ele testemunharia de Cristo, and in doing so, e assim fazendo, the Spirit will cause us to be able to hear o Espírito então faria com que nós pudéssemos ouvir and know the will of the Father. e conhecermos também a vontade do Pai. And in the hearing, E ao ouvirmos, we come into faith nós entramos na fé that leads to obedience. que leva à obediência. And in the obedience E na obediência, of the gift of revelation, o dom da revelação, we see nós the vemos fruit o fruto of the gifts of power. dos dons de poder. Does that make sense? Faz sentido? So Jesus goes to the cross, Então Jesus vai à cruz and where Satan thinks he's triumphed, e sobre isso ele triunfa. Jesus crushes his head. Jesus, ele esmagou a cabeça de Satanás. He's buried but raises, Jesus, ele morreu, ascends to heaven, ele foi colocado no túmulo, mas and ressuscitou, ascendeu aos céus. he sends the person of the Spirit. E ele então envia a pessoa do Espírito. And so now Então agora, the disciples os discípulos, are getting the ability eles estavam então tendo a habilidade to witness de testemunhar effectively. eficazmente. Without the power of the Spirit, Sem o poder do Espírito, we'll be unable seríamos incapazes to be entirely effective de sermos inteiramente eficazes as witnesses of the gospel of the kingdom. como testemunhas do Evangelho do Reino. But unlike the old covenant, Mas diferente do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, because of what Jesus did at the cross, por causa do que Jesus fez na cruz, he's made a way ele abriu um caminho not only não somente for the curse of sin to be broken, para que a maldição do pecado fosse quebrada, but he tore the veil mas ele também rasgou o véu that separated que separava
us from the holy place. Nós do lugar santo. So now, Então agora, it's not just a few special prophets não são somente alguns profetas especiais or the high priest ou os sumos sacerdotes that get to hear que podem ouvir and do. e fazer. But as Carter was pointing out, Mas como o Carter estava indicando também, all of us todos nós are now royal priests agora somos sacerdócio real before the Lord. diante do Senhor. All of us, Todos nós, as recipients of the Spirit, como recipientes do Espírito, hear the voice of the Spirit. ouvimos a voz do Espírito Santo. Jesus says in John 10:27, Jesus diz em João 10:27, "My sheep hear my as voice." minhas ovelhas ouvem a minha voz. How many of you are sheep? Quantos aqui são ovelhas? Bah. It's amazing É impressionante what Jesus does. o que Jesus faz. All of us have the ability Todos nós temos a capacidade to hear him. de ouvi-lo. And I want you to know this E eu quero que vocês saibam disso. because whether or not you've ever given a word of knowledge, Porque seja você algum dia ou nunca entregar uma palavra de conhecimento, that same Holy Spirit esse mesmo Espírito Santo that raised Jesus que ressuscitou a Jesus dwells within you, habita também em vocês, within every single one of you. em todos vocês. And the same power, E o mesmo poder, the same Holy Spirit o mesmo Espírito Santo that moves through men like Randy Clark que se move em homens através como o Randy Clark, speaks to you. fala também com vocês. And you can trust him. E vocês podem confiar nele. Now, Agora, my introduction's over. bom, já terminei a minha apresentação. We're going to read from Romans Vamos ler aqui em Romanos, chapter 10, verse 17. capítulo 10, versículo 17. This verse, Neste versículo, the wording aqui o jeito que foi colocado as palavras, changes a bit elas mudam um pouquinho, depending on your translation. dependendo da tua versão da Bíblia. This verse Este versículo is one of the most important é um dos mais importantes verses on faith versículos a respeito de fé in the New Testament. no Novo Testamento. What Paul does here O que Paulo faz aqui is he communicates to us é que ele comunica a nós the process o processo of faith coming de como a fé vem and being planted in us. e é plantada em nós. But the way that I always heard this preached A forma pela qual eu sempre ouvi isso ser pregado was not the way that Paul intended it to be understood. não foi a forma pela qual Paulo ele tensionou que entendêssemos. So keep that in mind Então, guarde isso em sua mente with the fact that com o fato que the translations as traduções, as versões, will vary elas variam just a bit depending on your Bible. um pouquinho, dependendo da sua Bíblia. But the way I always heard this taught Mas a forma que eu sempre ouvi isso aqui was sendo that ensinado faith comes by hearing, é que a fé vem pelo ouvir, literally hearing, literalmente ouvir, and that it comes by hearing e vem pelo ouvir the Word of God, a palavra de Deus, being the Scripture. sendo as Escrituras. Now we know Agora nós sabemos that we're to be a people of the Word. que nós devemos ser um povo da palavra. We're to be a people of Devemos ser um povo extreme Word, de extrema palavra, extreme Scripture, e conhecermos muito as Escrituras and extreme e Holy também Spirit, buscarmos extremamente o Espírito Santo. and to hold both of those. E os dois têm que estar ao mesmo nível. Amen? Amém ou não amém? But Mas this verse from Paul este versículo aqui de Paulo is not telling us não nos está dizendo about the kind of faith a respeito do tipo de fé that God stirs up que Deus agita in us em nós as we hear or read the Bible. à medida que nós lemos ou ouvimos a Bíblia. In the Greek, No grego, when it says faith comes by hearing, quando diz que a fé vem pelo ouvir and hearing by the word, e ouvir a palavra, it is not word as logos. não é palavra como logos, escrita, It is word as rhema. mas é palavra rema, falada. That is a huge difference. Então aqui há uma diferença enorme. And it goes on to say E continua ainda dizendo that this living word, que esta palavra viva, rhema, rema, revelation from the Holy Spirit, revelação do Espírito Santo, in the Greek, no grego, it says that faith, diz que fé, this kind of faith, esse tipo de fé, the living word, da palavra viva, is consummated. ela é consumada. It's in-birthed
ela nasce in you and I em vocês e em mim like a seed. como uma semente. This means Isto quer dizer that when the Rhema word que comes, quando vem a palavra rema, it's literalmente, like God making you and I é como se Deus estivesse fazendo vocês e eu pregnant with faith, grávidos de fé, pregnant with expectation. grávidos de expectativa. It's not something that we can decide to believe. Não é algo que nós podemos decidir crer. It's not something that we can pray hard enough and come into. Não é algo que nós podemos orar o suficiente e entrarmos naquilo. This is why the word of knowledge is so important, É por isso que a palavra de conhecimento é muito importante, because it does something in the hearer, porque ela faz algo no ouvinte, not only of the one who receives the word, não somente na pessoa que recebe a palavra, but it does something in me mas também faz algo em mim or in you ou em vocês, if you hear that word from the Lord se vocês ouvirem aquela palavra que vem do Senhor. and you see the response in others. E vocês verem também a resposta na vida de outros. You know that you were right. Vocês sabem que vocês estavam certos. You know that you heard his voice. Vocês vão saber que vocês ouviram a voz dele. And so now Então agora, you're able to step into an arena of faith vocês vão poder entrar numa arena de fé, that before you could not operate in. na qual antes vocês não podiam operar. In the Gospels, Nos evangelhos, there's a story that all of you will probably know, há uma história que provavelmente todos vocês conhecem, where the Apostle Peter onde o apóstolo Pedro, steps out of the boat and walks on the water. ele então sai do barco e anda sobre as águas. Do you know that story? Conhecem essa história? Good. Muito bom. Something happens before that, Algo acontece antes daquilo. before Peter is able to step onto the waves. Antes de Pedro então poder estar ali sobre as ondas, Something happens just before he's able to come out of the boat. algo acontece um pouquinho antes dele poder sair do barco. What happens O que acontece is that Jesus first speaks é que Jesus primeiro fala a word to him. uma palavra para ele. This is important. Isso é importante. He says, Peter, Ele disse: Pedro, come. vem. This is what I want us to get. É isso que eu quero que nós entendamos. Peter did not just walk on the water, Pedro não somente caminhou sobre as águas, Peter walked on the word come. Pedro também andou sobre a palavra vem. Because that rhema word, Porque aquela palavra rema, true words from Jesus, verdadeiras palavras de Jesus, words of knowledge that you and I receive, palavras de conhecimento que vocês e eu recebemos, if they're really from him, se forem realmente dele, those are spirit essas são espírito and life. e vida. In other words, Em outras palavras, they are substance elas são substância and they create substance. e elas criam substância. The book of Hebrews O livro de Hebreus points this out, indica isso pra gente and it makes a distinction e faz uma distinção between faith entre fé and assumption, e assumpção, or faith between faith and hope. ou entre fé e esperança. Because Hebrews tells us Porque Hebreus nos diz faith que fé is the é a substance substância of what you hope for. do que você espera. Which means it's possible to have hope. O que quer dizer que é possível você ter esperança. I can hope for something, Eu posso esperar por algo, but not yet lay hold of substance of mas faith. ainda não ter essa substância da fé. What makes the difference? O que faz toda a diferença? I believe there's a powerful illustration Eu creio que haja uma ilustração poderosa in Peter's life na vida de Pedro of what makes this difference. do que faz essa diferença. See, in this story, Vem isso para ele. Peter can't walk on water out of his own ability. Sorry. You're okay. Okay, say again. In this story, Nessa história, Peter can't walk on water Pedro não pôde caminhar sobre as águas out of his own ability. por causa da sua própria capacidade. Jesus has to give the word. Jesus precisou entregar a palavra para ele. And as the word comes, E à medida que a palavra vem, resting on that word e então a gente descansa nesta palavra, is grace. é graça. Not as forgiveness Não é o perdão, or grace as favor, mas graça como favor. but grace Graça in the third element, no terceiro elemento, which is the operational power of God. que é o poder operacional de Deus. Scripture tells As us escrituras nos dizem that Jesus was a man full of que grace, Jesus era um homem cheio de graça. yet he was sinless. Ainda assim, ele não tinha pecado.
Why would a sinless Savior Porque um Salvador sem pecado algum have the need to be full of forgiving grace? teria a necessidade de ser cheio de graça perdoadora? The scripture wasn't talking about that. A Escritura não estava falando sobre isso. He was full of grace Ele era cheio de graça, as the operational power of God, como o poder que opera da parte de Deus, as the energy of God, como a energia de Deus, of the Holy Spirit, pelo Espírito Santo, that enables you que te capacita to believe for a crer por and lay hold of e também poder tomar conta disso, guardar isso. what you can't do on your own. O que você não pode fazer por si mesmo. But the difference is the word. Mas a diferença é a palavra. Later in Peter's life, Mais tarde na vida de Pedro, Jesus is once again standing, Jesus novamente estava ali de pé. this time on the shore. Desta vez ali perto da beira do mar. And this time Peter is once again in his boat. E novamente Pedro estava dentro do seu barco. He sees Jesus. Ele vê a Jesus He gets excited. e ele fica entusiasmado. Lord, Oh, Senhor! something that makes no sense happens. Algo que não faz sentido algum aconteceu. It says Peter Diz que Pedro, picked up his coat, ele pegou então a sua capa he puts it on, e ele a coloca and he jumps into the water. e ele pula na água. That's crazy. Isso é doideira. Would any of you Será que algum aqui de vocês put on a big heavy coat poderia colocar uma capa pesada before you jump out into the water? antes de você então pular na água? No, Não, but we would, mas faríamos, perhaps, talvez, if the last time se da última vez we walked on it nós caminhássemos nela, instead of sinking. em vez de afundarmos. What made the difference? O que fez a diferença? This time, Dessa vez, Jesus did not speak the word. Jesus não declarou a palavra. Are you understanding? Compreenderam? So it's the release of the rhema, Então é a liberação da palavra rema, the revelation, the word of knowledge, a revelação, a palavra de conhecimento, causes faith to be birthed in you. que faz com que a fé possa nascer em And você. this is why we pursue this. É por isso que nós buscamos isso. This is why we teach and train on É this. por isso que nós também ensinamos e treinamos nisso. For the sake of our time, Por causa do nosso tempo, I'm not going to read 2 Corinthians 1:20, eu não vou ler aqui 2 aos Coríntios, but I'll mention to you really mas quickly. eu gostaria de mencionar para vocês rapidamente. It tells us Nos diz that no matter how many promises que não importa quantas promessas God has made, Deus já fez, no matter how many, não importa quantas, they are yes todas são sim in Christ. em Cristo. And through him, E através dele, the amen, o amém, catch this, agora observem isso, ó. the amen to his yes O amém para o sim dele is spoken é falado by us por nós, to the glory of God. para a glória de Deus. That means, Isto quer dizer, think about it like this. pensem assim, ó. In this room right now, Agora aqui nesse recinto, as we're going to be coming in a moment and moving in the word of knowledge, a partir daqui a um pouquinho nós vamos nos mover também com palavras de conhecimento. God's yes, O sim de Deus, his will, a vontade dele, his power o poder dele to heal, para curar, to restore, para restaurar, is already hovering over this room. já está pairando sobre esse recinto. But when we Mas quando nós choose to receive, escolhemos receber, which for us o que para nós is recognizing when the word of knowledge comes, é reconhecer quando uma palavra de conhecimento vem, and for you, e para vocês it's when the word comes, you stand up é quando a palavra vem, você se levanta, and you acknowledge it. assim você está reconhecendo. That is you speaking the amen, Isso são vocês falando o amém, which means let it be done que quer dizer assim seja to the feito, promises of God. segundo as promessas de Deus. So I'm going to give you quickly Então, rapidamente eu vou falar para vocês some of the ways that you can receive them. algumas das maneiras através das quais vocês podem receber uma palavra de conhecimento. The first way, A primeira maneira, and as you're sitting here, e à medida que vocês estão aqui sentados, in about 15 minutes, em daqui uns 15 minutos, yes, we're going to have our global team, sim, nós vamos ter o pessoal da Global,
But we want to give priority Mas nós queremos dar prioridade to those of you who are here a vocês que estão aqui, who are full of the Spirit, que estão cheios do Espírito, but probably many of you have not given a word of knowledge in a public setting. mas provavelmente você ainda, ou muitos de vocês não entregaram uma palavra de conhecimento em público. And we're going to give place for you to come and do that this E nós morning. queremos também abrir um espaço para vocês fazerem isso esta manhã. So as you're sitting here, Então, à medida que nós estamos aqui sentados, don't just listen to me, não somente me ouçam, listen to the Spirit. mas também ouçam ao Espírito. Have your antenna up Tenha as suas antenas ligadas and pay attention to your body. e preste atenção no seu corpo, Pay attention to your mind, preste atenção na sua mente, because these are the ways that God's going to communicate to you. porque são algumas das formas através das quais Deus quer se comunicar conosco. And rather than thinking E ao invés de pensarmos that's probably not the Lord, que provavelmente não vai ser da parte do Senhor, that's just me, vai ser só eu. that's what Satan Pensa isso. Às vezes vem à nossa mente, não, isso não é o Senhor, só eu. Mas vai ser Satanás wants to do querendo fazer to keep you e manter você, from stepping out in risk para que você não dê um passo e se arrisque and from releasing the word that God gives you. e libere aquela palavra que Deus te deu. Because in giving it, Porque ao entregá-la, you make place for healing você abre um espaço para que haja uma cura. and you honor the Lord. E você estará assim também honrando ao Senhor. The first way A primeira forma is that you can think them. é que ela pode vir ao teu pensamento, você pode pensar nela. These come not very strongly Isso não é uma coisa que vem assim na nossa mente muito forte, most of the time. na maioria das vezes. And be encouraged in that. E sejam encorajados com isso. They come Elas vêm usually normalmente as very gentle thoughts, como pensamentos assim bem suaves, very subtle. muito sutis, So subtle, tão sutis you usually have to think, que normalmente você tem que pensar: was that really a word or was it just me? será que isso foi realmente uma palavra ou será que isso é só eu? Trust that it's God. Confie que é de Deus. Even if you miss, Mesmo que você erre, it's better é melhor to step out dar um passo because of the possibility that a miracle could take de place. fé pela possibilidade que um milagre possa ocorrer. They're subtle. Eles são pensamentos que são bem sutis. Many of the most powerful healings Muitas das curas mais poderosas that I've seen que eu já vi have happened through the most subtle of thoughts. aconteceram através dos pensamentos mais sutis que vieram. Several years ago, Vários anos atrás, I was ministering in Fortaleza eu estava ministrando em Fortaleza with Dr. Randy Clark. com o Dr. Randy Clark. I looked out, Aí eu olhei assim, it was a crowd about this size, tinha uma multidão mais ou menos and como esta. way in the back, E lá atrás, I saw a man with a bright green shirt. eu vi então um homem com uma camiseta verde bem As brilhante. soon as I looked at him, À medida que eu olhei para ele, I had this quick, small thought. teve um pensamento que me ocorreu bem pequenininho, bem suave. He has metal in his body, and I want to heal him right now. Ele tem metal no corpo e eu quero curá-lo agora. Through our translator, Através do nosso tradutor, I called out to him. eu então chamei-o. He said that's true. Ele falou: é verdade. He came forward. Ele veio para frente. I found out his name. It was Caesar. Eu descobri o nome dele, César. Again, we're utilizing this relational model that Carter mentioned. Então nós utilizamos aquele modelo dos 5 passos que o Carter ensinou. We're not just praying for people, we're loving them. Onde nós não simplesmente oramos pelas pessoas, mas demonstramos amor a elas. So I'm praying for this man, Aí orei for Caesar. por aquele homem chamado César. And after a few moments of prayer, Depois de alguns momentos de oração, his crutches that he has, então aquelas muletas que ele tinha, throws them down. ele então as joga. He starts bending. Ele começa então assim a agachar-se. Now I still don't know exactly what's wrong with him, Agora eu não entendi ainda exatamente o que estava de errado com ele, other than having some metal senão que ele tinha algum metal and obviously needing the crutches. no corpo e por causa disso também precisava das Because muletas. we started praying so quickly that I didn't have time to hear what the translator was telling me. Porque a gente começou a orar tão rapidamente que eu não tive tempo de ouvir tudo que o tradutor estava me dizendo. But he turned and he started running back and forth Mas ele se virou e começou a correr de um lado para o outro, on the ground, lá no chão. and he came up to give his testimony to the whole church. E então ele depois veio para dar o seu testemunho a toda a igreja. The place exploded O lugar explodiu with faith. de fé. When they saw that, Quando eles viram aquilo,
because they knew him. porque eles o conheciam. He was in a motorcycle accident Ele havia sofrido um acidente de motocicleta about 12 years earlier uns 12 anos anteriormente àquilo, that almost killed him. que quase o matou. He had many things wrong, Ele tinha várias coisas no corpo but one of the most serious de erradas, mas a mais séria was his left leg era a sua perna esquerda. was as stiff as a board. Ela era tão dura assim como uma madeira. He could not move it at all. Ele não conseguia dobrá-la de jeito nenhum. He had 26 screws Ele tinha 26 parafusos and 2 metal rods on both E- sides of his leg. e 2 metais na sua perna. And now, E agora, because of a word of knowledge that simple, por causa daquela palavra de conhecimento que foi tão simples, God brought a faith in that man Deus trouxe fé para aquele homem that led to healing. que levou à cura. And now, E agora, that stiff leg naquele momento, aquela perna que estava dura, is bending. ele estava dobrando. He's jumping. E ele estava pulando. He's running. Ele estava correndo. And from that one testimony, E daquele testemunho daquela pessoa, we saw at least 12 to 15 other people healed of metal. nós vimos outras 12 a 15 pessoas que também foram curadas que haviam metal no corpo. See, often, Vem com frequência. and remember this as we're sharing these words, E lembre-se, à medida que nós compartilhamos essas palavras, God not only births faith Deus não somente faz a fé nascer through the specific word of knowledge itself, através de palavras de conhecimento específicas, but in the telling of the testimony. mas também ao falarmos do testemunho. As we begin to tell the story of what Jesus has done, À medida que nós começamos a falar das histórias que Jesus fez, don't just hear that and say, não somente ouçam as histórias e digam: praise God that you did it then. uau, louvado ao Senhor que o Senhor fez lá naquela época. When you hear the stories, Ao ouvirem as histórias, say to yourself, digam para si mesmos: thank you, God, that you want to do that now, obrigado, Deus, porque o Senhor quer fazer isso também agora, right here, bem aqui, in our midst. no nosso meio. So you can think them. Então vocês podem pensar, né? A palavra de conhecimento pode vir através do teu pensamento. The next most common way, A outra maneira também muito comum, you can feel them in your body. você pode sentir no teu próprio corpo. Now, Randy Agora, o Randy, is now getting older. ele já está ficando mais de idade, sabe como que é? When he was younger, Quando era mais novo, he realized that most of his words came through feeling them in his body. ele percebia que a maioria das palavras de conhecimento que vinham para ele, vinham quando ele sentia algo no corpo. And so rather than giving as many words in the other ways you can receive them, Então, ao invés de você entregar outras tantas palavras que você pode receber de outras maneiras, because of how accurate he was with what he felt, por causa da eficácia que ele tinha com aquilo que ele sentia no seu próprio corpo, he leaned very heavily into that. ele então dependia muito somente desse jeito. And one day we were talking, Um dia nós estávamos conversando and he e said, you know, Brian, ele disse: sabe, Brian, now when I started getting older, agora que eu estou começando a envelhecer, I started having more pains of my own. eu estou começando a eu mesmo ter dores que são do meu próprio corpo. And I started realizing, Aí eu comecei a perceber: wait a second, espera um minuto, that's not a word of knowledge. essa aqui não é bem uma palavra de conhecimento. That's me. Isso aqui That's my- é meu mesmo, essa dor é minha. That's my back that's sore. Essa é as minhas costas estão doloridas. This is why I'm telling you that. Por que eu estou dizendo isso para vocês? You're going to find, Nós vamos descobrir, not just this morning, but long after we're gone when you're doing this, não somente esta manhã, mas depois que nós formos, depois dessa manhã, quando nós formos, vocês continuarem a fazer isso, one or two of these ways to receive, uma ou dessas duas maneiras de recebermos, they're going to be very common for you. elas vão ser muito comuns para vocês. But do the best you can. Mas façam o melhor que puderem. Ask of the Holy Spirit Peçam ao Espírito Santo to learn to receive in all of the ways. para aprenderem a receber de todas as maneiras possíveis. It's like we're in the gym, we're lifting weights. É como se nós estivéssemos numa academia, né, levantando peso. We're letting the Holy Spirit Nós estamos permitindo com que o Espírito Santo grow our spiritual muscles possa então fazer crescer os nossos músculos espirituais. so you can feel them, pains that are not your own. Então você pode sentir dores que não são tuas. By the way, A propósito, I need to also mention this. eu preciso também mencionar o seguinte: Sometimes you won't feel pain, às vezes você não vai sentir dor, you'll feel sensations. você vai sentir alguma sensação. For example, Por exemplo, right now, agora mesmo, my left shoulder aqui no meu ombro esquerdo, feels like it's ice cold. sente como se estivesse bem gelado. It's in my rotator cuff, É bem aqui na minha rótula, mostly in the front. mais aqui na frente,
I think there's a man in here who has that. Eu creio que há um homem aqui que tenha isso. If that's you, can you stand up right now and begin moving it around? Então, se isso diz respeito a você, eu gostaria que você se levantasse agora e começasse já a mexer aí a sua rótula. Wherever you're at, Onde você estiver aqui. with that left rotator cuff injury, stand and just begin moving it. Se você levantasse então a sua rótula de esquerda, começasse a movê-la. I love the faith of this guy. Eu amo a fé desse cara. I said the left, Eu disse esquerda, and even though it's his right, e embora seja a direita dele, he's still going for e it. ainda assim ele está lá, ó. So as you begin to move this around, and I think it's more than one person, Então, à medida que você começa a mover, eu creio que será mais de uma pessoa. I want you to begin to wave at us when you find that you're healed. Quando você então descobrir que está curado, eu quero que você comece a assinar para a gente assim, ó. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We're going to take a little bit longer. Nós podemos esperar um pouquinho mais. Just begin to move it all around. Comece a mover aí então. Pai, em nome de Jesus, mais poder, mais fogo. When you find that it's at least 80% better, wave. Like Quando você então descobrir que está pelo menos 80% melhor, eu quero que você levante as duas mãos e comece a acenar. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I'm going to continue on with the teaching, Eu vou continuar talvez ainda com o ensino aqui, but keep moving it around. mas continue movendo aí o seu braço. And when it's healed, stand and wave. Então, quando eu estiver curado, eu gostaria que você se levantasse novamente e acene com os dois braços. You can feel them. Você pode sentir. You can also Também see them. você pode enxergar. Usually this is in your mind, Normalmente isso acontece lá na sua mente, but sometimes they come mas às vezes essa palavra de conhecimento vem in 3D pictures, em como que uma figura, assim, uma foto em 3D. in what we believe to be open visions. No que nós cremos ser uma visão aberta. Although that's more rare. Embora isso seja um tanto mais raro. Most of us in the beginning, A maioria de nós, no princípio, no começo, we're going to see pictures play out in our mind. nós vamos ver então algumas coisas acontecendo na nossa mente. And to show you how simple it is, E para te mostrar quão simples isso pode ser, I'm going to say the word eu vou dizer a palavra elephant. elefante. Now, Agora, raise your hand if when I said that you pictured an elephant. levante a tua mão se quando eu disse isso você viu um elefante na tua mente. Levante a tua mão. Almost all of you. Quase todos vocês. As simple as that came, Tão simples quanto isso veio, that's how simple God will show you pictures. é assim de simples também, do jeito que Deus vai te mostrar uma figura. Sometimes you'll see Às vezes você vai ver a mental vision uma visão na sua mente of a body part. da parte do corpo de uma pessoa. You may see a knee. Você pode ver, por exemplo, um joelho. You may see a date. Você pode ver outra coisa. You may see a name. Você pode ver um nome Any number of things ou um número de coisas that the Lord will show you. que o Senhor pode te mostrar. Again, they're usually very subtle, Novamente dizendo, isso são coisas muito sutis, which is why que é por isso we emphasize the element of risk. que nós enfatizamos o elemento do risco. You can also say them. Você pode também acabar dizendo a palavra. This is a way that they come through spontaneous speech. Essa é a forma que vem através você está falando espontaneamente e você acaba dizendo alguma coisa. You don't think them and they don't process through your mind, É algo que você nem pensa, você não processa com a tua mente. but they'll stumble out of your mouth. Ela como que saiu da sua boca sem você pensar. You can also read them. Você pode também ler. This is sort of like seeing, Isso é mais ou menos como enxergar ou ver. only when you look over over the crowd or over people, Mas é só o jeito que você, quando olha para uma multidão, para uma pessoa, you can see words or names of a condition. você pode ver então palavras ou nomes que falam de uma condição que a pessoa está sofrendo. Just sort of float across them. É como que flutuasse sobre a cabeça da pessoa. Sort of like you're reading a paper or a sign. É como mais ou menos se você estivesse lendo uma placa, né? You can dream them. Você pode também sonhar. And I really want to encourage you E eu quero encorajar vocês. to pay attention to your dreams. Prestem atenção aos seus sonhos. Myself Eu and Dr. Clark, e o Dr. Clark,
we don't dream very much Nós não sonhamos muito, prophetically. profeticamente. And both of us E nós dois had multiple dreams tivemos múltiplos sonhos, leading up to this levando event. para isso. I think God's doing something very special right now in the area of dreams. Eu creio que Deus está fazendo algo muito especial agora na área de sonhos. You may dream a condition. Você pode sonhar a respeito da condição de alguém. You may dream a very specific way in which someone was hurt. Você pode sonhar a maneira com que uma pessoa se machucou, se feriu. And they can come very often like this. E elas podem vir com frequência assim, ó. You can also Você também experience them. pode experimentar. Now, this is a bit tough, perhaps, Talvez essa aqui seja um pouquinho mais difícil to describe because they come in very unusual ways. descrever, porque ela vem de maneiras bem diferentes ou incomuns. But pay attention to these unusual things that happen Mas prestem atenção nessas coisas incomuns que acontecem, because it's often God. porque com frequência vem de Deus. One time, Uma vez, I was in a doctor's office eu estava no escritório de um médico, in the waiting room, ali na sala de espera. and I sat down next to a lady. Aí eu me sentei do lado de uma mulher, And as soon as I did, e assim que eu me sentei, I tasted metal all in my mouth. eu senti um gosto de metal assim na minha boca. It felt like I had a mouthful of coins. Parecia que eu estava com a minha boca cheia de moedas. And I turned to her and introduced myself. Aí eu me voltei para ela, me apresentei. I told her what was happening to me, asked if it made sense. Eu disse para ela o que estava acontecendo comigo, perguntei se aquilo fazia sentido para ela. And it turns out E aconteceu que that she had many conditions within her mouth and in her jaw ela tinha várias condições, né, aqui na sua boca e também na sua mandíbula. She had some issues with it coming unhinged Ela tinha também algumas condições que não conseguia morder direito. and had several metal screws. E tinha também vários parafusos de metal. And after prayer, God completely healed her. E depois da oração, Deus a curou completamente, Dissolved the metal, dissolvendo os healed the metais, TMJ, curando também então a mandíbula healed her jaw. e curando todos os problemas que ela tinha na boca. Now, as you've been sitting here, À medida que vocês estão sentados aqui, yeah, aham, as you've been